Paz e graça, irmãos. Irmãos, por que o povo pagou, vamos dizer assim, as consequências, o povo sofreu a consequência pelo pecado de Davi, sendo que foi Davi que fez o censo do povo? Se o pecado foi o pecado de Davi, se foi ele que praticou esse pecado do censo, por que o povo sofreu as consequências? Tá? Você lembra do texto ali em Crônicas, onde vai dizer sobre isso. Davi faz o censo e Deus ainda permite a ele escolher qual seria o castigo que ele iria sofrer. No caso, o povo, que é exatamente o tema que nós estamos aqui comentando. Deus disse para ele, ou 3 meses fugindo dos inimigos, perdendo guerra, ou 3 anos de fome, ou 3 dias de muita peste. Davi escolheu a peste e 70 mil homens de Israel caíram nesses 3 dias por causa da peste. Agora vamos analisar por que Deus agiu dessa forma, se o pecado foi de Davi, sendo que o próprio Davi disse isso para Deus. Deus, o pecado foi meu. Deus, irmãos, no Antigo Testamento, ele olha para Israel como um só homem, como um filho, o filho eleito, o filho por eleição. Nós temos que analisar que dependendo do pecado, Deus olha dessa forma para o povo, tá? Porque a igreja ainda não existia. Então, você pode analisar também no pecado de Acã. É a mesma visão de Deus. Acã pegou do anátema, pecou gravíssimo contra Deus, gravemente contra o mandado do Senhor, e a consequência veio sobre todo Israel. Israel perdeu a guerra para Ai. Quer dizer, não foi só Acã que pecou, mas a consequência foi sobre todos. Então, da mesma forma, Deus olha no caso do censo, que Davi fez o censo e pecou. Deus castigou a nação. E você pode ver que nos 3 castigos que Deus deu como opção para Davi, nos 3 o povo estava no meio do castigo. Então, quer dizer, é uma questão interessante porque Deus olha para Israel como um só homem. Tá bom? A visão de Deus era assim para com Israel. Então, quando você olha para uma nação como um só homem, um só corpo, as consequências são para todos. Por exemplo, a criança, seu filho, vai lá e faz algo errado com a mão. Você não vai castigar só a mão, você vai castigar o filho. Não é assim? Todo o corpo vai pagar pelo erro da mão. Então é assim que Deus trabalhava com Israel. Parece uma coisa meio injusta, mas não. Deus olhava para a nação para ensinar a nação a se adequar e a temer a Deus, a lei de Deus. Então, principalmente quando o líder errava, como Davi, era assim que Deus procedia. Para que a nação entendesse que ela tinha que ser unida contra o pecado, contra o erro, e era vista aos olhos de Deus como um só corpo. Amém? Assim como a igreja é hoje, um só corpo. Claro que a maneira de Deus proceder hoje mudou, mas nós somos vistos como o corpo da igreja e Jesus é o cabeça. Amém, irmão? Só para os irmãos entenderem por que o povo pagou, sofreu as consequências, sendo que quem errou fazendo o censo foi Davi. Tá bom? Então, espero ter esclarecido para você um pouco e ter acrescentado na sua vida. Amém? Deus abençoe e que Deus se esclareça mais. Em nome de Jesus. Paz e graça.